Que a gente pode ver como talvez uma novidade ou algo diferente que a gente ainda não tinha nessa investigação? Olha, a audiência foi fechada porque nós queríamos ter a liberdade de fazer indagações sobre dados sensíveis e também receber as respostas sobre dados sensíveis. Então eu também não posso ficar revelando aqui o conteúdo dessa reunião, mas o que foi basicamente colocado em termos genéricos, indagações tido como isso pôde acontecer, porque nunca tinha havido fugas no sistema penitenciário federal. Quais as providências que o governo atual está tomando para que essas fugas não ocorram novamente e como também nós, como Comissão de Segurança do Senado, poderíamos contribuir, não só fazendo demandas, mas também sugestões de providências para que essas fugas não se repitam. O que nós temos presente é o seguinte: o sistema penitenciário federal ele é extremamente importante. Ele tem servido desde 2006, quando o primeiro presídio foi inaugurado, para isolar as lideranças do crime organizado e tem servido até como um elemento de dissuasão de rebeliões nos sistemas prisionais estaduais. Então nós temos que manter essa excelência. A posição do secretário nesse ponto me parece também muito importante, dele ter o compromisso de que esses fatos não mais ocorram e resgatar a excelência do sistema penitenciário federal. Agora, ocorreram uma série de falhas sucessivas que permitiram a fuga desses indivíduos, alguns problemas que já eram antigos, outros que se agravaram no ano passado, e nós esperamos que não mais ocorram. Um dado que eu posso mencionar, e que foi objeto da reunião e que não é exatamente sigiloso, é que há uma necessidade de uma reestruturação da carreira dos policiais penitenciários federais, que trabalham aí com os piores criminosos do país, uma atividade de extremo risco, inclusive vários desses policiais já foram assassinados no passado, e, no entanto, precisam ter uma reestruturação financeira e até uma nova regulação legal, já que houve uma mudança lá aprovada no ano de 2019 da criação dos policiais penitenciários federais. Antes eram considerados agentes penitenciários federais. Então esse é um ponto que, inclusive, o Executivo, pelo que entendi das respostas, tem um compromisso de encaminhar um projeto de lei para reestruturação da carreira. E veja que isso é extremamente importante, porque nós temos que impedir qualquer espécie de infiltração do crime organizado na estrutura estatal, e especialmente nessa carreira. Nós vamos blindar essa carreira e uma das maneiras de fazer isso é dar a esses servidores a valorização necessária. Até é estranho falar um pouco nisso quando ainda está se investigando se houve ali alguma espécie de participação, mas ainda que tenha eventualmente havido, isso não está confirmado, mas ainda que tenha eventualmente havido, nós não poderemos aí jogar a culpa em toda a carreira. Então um ponto importante foi esse compromisso do governo federal de encaminhar um projeto de reestruturação da carreira, também do ponto de vista remuneratório. Agora, existe uma série de dados sensíveis que a gente não pode, seria daí responsabilidade minha, eu participo de uma audiência fechada e depois eu venho aqui falar. Senador, duas perguntas. A primeira com relação a esse caráter reservado dessa audiência. Alguns senadores que participaram da reunião, saíram um pouquinho mais cedo, falaram que não viram muita necessidade desse caráter reservado. E o senhor que conduziu grande parte dessas perguntas, inclusive foi ministro da Justiça, tem detalhes ali que outros senadores também não têm. O senhor ficou satisfeito com as respostas, mesmo que não possa revelar, mas em caráter reservado, o senhor ficou satisfeito com essas respostas? E uma segunda pergunta com relação... Vou fazer a primeira pergunta, depois eu faço a segunda, pode ir. Não, é sempre difícil fazer uma separação entre o que pode eventualmente ser sensível e revelado prejudicar e o que eventualmente não faz diferença. Então, às vezes é fácil, por exemplo, dizer que é necessário ter um projeto de lei para reestruturar a carreira. Me parece que não existe aí qualquer dificuldade em relação a isso. Mas, por exemplo, medidas que já foram tomadas para evitar novas fugas, para evitar que aquelas falhas se repitam, eu creio que não é necessário. Não é o caso de falar, por exemplo, ficar falando quantas câmeras estavam apagadas naquele momento, quantas já foram corrigidas, as placas de aço que eventualmente foram utilizadas para evitar novas fugas. Então, acho que daí são informações sensíveis.
e ninguém quer passar mapa para criminoso fugir da prisão. Então eu prefiro daí não entrar nesse O detalhamento. secretário apresentou esses dados, então, sobre as medidas. Passou várias informações pertinentes. O que eu acho importante é esse posicionamento de evitar que isso ocorra novamente. É claro que entre a intenção e a realização há uma distância e por isso nós temos que ficar acompanhando também. Amanhã se completa 2 semanas dessa fuga. Esses criminosos que fugiram ainda estão sendo procurados. E o secretário ele foi questionado a respeito desse trabalho para a recaptura dos criminosos. E há algo que o Senado possa contribuir nesse sentido? Esse é um trabalho operacional, foi indagado, não é uma atribuição específica dele, isso é de outros órgãos. O Senado, infelizmente, nesse momento não tem muito, né, o que pode contribuir, porque é uma questão operacional. Senador, Tá você bom. pretende ouvir mais alguém? A Câmara aprovou um convite para o Lewandowski, foi suficiente ouvir? Nós vamos avaliar entre nós, né, na Comissão de Segurança, também falar com o senador, presidente da comissão, o senador Petecão, para ver se há necessidade de novos desdobramentos e também ver de que forma nós podemos eventualmente contribuir para poder acompanhar essas providências que foram anunciadas para evitar novas fugas. Isso o próprio governo falou, por exemplo, então não é bem um dado sensível, que querem construir novas muralhas nos presídios que não tem. Então, por exemplo, nós precisamos saber um cronograma, como é que isso vai acontecer e poder acompanhar. Então, essa foi uma coisa que foi cobrada, aqui não tem nenhum problema falar nisso, sem entrar na especificidade, mas a comissão tem que acompanhar isso aí. Ministro, a Tá bom? contratação do ministro Lewandowski não é descartada. Uma possibilidade. Olha, isso tem que ser conversado na comissão, então eu não posso falar pela comissão. Senador, só uma pergunta. O senhor foi ministro da Justiça, essas muralhas começaram a ser construídas até na época da sua gestão. Senador, não estou abrindo nenhum dado sensível aqui, viu? Até eles estão ficando